Olá, que alegria podermos estar juntos novamente. Nesse tempo, algo que tem ficado muito forte dentro de mim é a convicção de que aquilo que restringe a nossa aproximação não impede o nosso Deus de estar muito perto de nós. Mais do que isso, o que restringe a nossa aproximação não nos impede de nos encontrarmos na presença dEle, ao redor da sua santa presença. Hoje, de maneira muito especial, mais uma vez, estamos reunidos ao redor da mesa do nosso Senhor, a mesa para a qual Ele nos convida, a mesa que anuncia a cada um de nós e por meio da qual nós anunciamos a todo o universo o grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Se achegue à mesa, se achegue a Jesus, nos acheguemos juntos, nos acheguemos juntos. Vamos orar, colocar nosso coração, nossas vidas, nossa casa, nossa comunhão diante do Senhor. Deus eterno, Deus amado, Deus santo, Deus querido, muito obrigado porque o Senhor está tão perto de nós. Muito obrigado porque podemos agora, todos nós, estarmos juntos na Tua presença, juntos à Tua mesa. Vem, Senhor, visita-nos, recebe o nosso louvor, recebe o nosso amor, o amor que frutifica, que brota, que nasce, que cresce dentro de nós, por causa do Teu amor derramado nas nossas vidas. Quão grande amor, louvado seja o Teu nome, Senhor. Fala aos nossos corações hoje, mais uma vez, transforma-nos pela Tua graça, aproxima-nos do Senhor, no nome santo de Jesus de Nazaré, o amado da nossa alma. Amém, amém. Louvemos juntos. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de Ti. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor
de ti. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Faz-me ouvir tua voz mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas, luz traz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, pra que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, Vida abundante. tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra, vida abundante. Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá.
Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe o que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de Ele honra. entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos Quem Tu és. e ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam. Queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra.
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O lugar de honra pertence a Jesus, esse nosso companheiro que constrange o nosso coração e nos inunda com a presença de Deus. Estamos mais uma vez reunidos em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez à mesa para o partir do pão e a celebração na aliança que há no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não se preparou, ainda dá tempo. Corre, pegue o seu cálice, pegue um pequeno pedaço de pão, para daqui a pouco celebrarmos juntos a memória de Jesus, celebrarmos o corpo e o sangue de Cristo. Nós estamos ainda distantes fisicamente, ainda estamos em distanciamento social. Eu não gosto de falar isolamento social, é melhor distanciamento social, porque não estamos isolados, nós estamos em comunhão, estamos convivendo ainda que virtualmente, estamos nos encontrando ainda que virtualmente. Lembre-se, o oposto de virtual não é real. O oposto de virtual é presencial. Então, os nossos encontros virtuais são reais. Então, nós não estamos isolados, nós estamos distanciados. Então, ainda estamos em distanciamento social, ainda não estamos reunidos presencialmente como comunidade, mas nós estamos juntos, estamos no encontro, porque Jesus está conosco e nós nos encontramos nessa mesa de comunhão. Temos ouvido iniciativas em alguns estados, em algumas cidades, do retorno das atividades, da busca de retorno à chamada normalidade ou nova normalidade, seja lá o que seja isso, mas as pessoas estão começando a voltar, estão começando a abrir a convivência social novamente, e as perguntas vêm: pastor, quando é que a IBAB volta? Então, a IBAB vai voltar quando for seguro voltar. Nós temos as informações e os esclarecimentos de que o retorno às atividades, ele deve acontecer quando tivermos segurança de que a pandemia está controlada e que a curva de letalidade está caindo, e infelizmente isso ainda não está acontecendo. Nós recebemos esse impacto dessa semana de que perdemos um irmão, uma irmã brasileira por minuto no nosso país. Isso é triste, isso deve nos vestir de luto a todos nós no Brasil. Então a pandemia ainda não está controlada, e quando a nossa estrutura de saúde estiver suficiente para cuidar de todas as pessoas que precisarem de apoio, acompanhamento e de cuidados médicos. E, infelizmente, isso também não é verdadeiro ainda, não apenas pelo fato de que o número de pacientes de Covid é grande, mas também de todas as outras doenças que implicam um cuidado médico. Então, nosso sistema de saúde está razoavelmente sobrecarregado. Então, ainda não é tempo de voltar, ainda não é tempo de voltar às atividades presenciais da IBAB. Mas nós continuamos igreja, nós continuamos comunidade, nós continuamos vivos, e graças a Deus temos vivido experiências extraordinárias de solidariedade, de generosidade, de parceria doadora. A nossa parceria com o Unicef continua valendo, e nós temos muita gratidão a Deus por essa oportunidade. Nesses próximos dias vamos ultrapassar a marca de mais de 10 mil cestas básicas distribuídas nessa parceria, além dos kits de higiene pessoal e de limpeza, e isso é extraordinário. As nossas organizações parceiras da Rede IBAB Solidária estão supridas, as famílias de nossa comunidade que buscam a nossa ajuda estão supridas, e isso se deve também à sua generosidade, à sua solidariedade, à sua fidelidade na contribuição financeira com a IBAB e o seu cuidado para com as pessoas que estão à sua volta, sua família, os seus amigos, o seu pequeno grupo. Isso é vida de igreja, isso é ser igreja. Isso é nós nos cuidarmos mutuamente e juntos cuidarmos de servir o mundo que é tão amado por Deus, o nosso Pai. Aqui
continua sendo um lugar de emoções e sensações misturadas. A alegria de estarmos juntos, ainda que virtualmente. A alegria de celebrarmos na presença do Senhor e em nome de Jesus. A alegria de partilhar a palavra cada domingo com você, o meu privilégio, o meu sagrado encargo que me faz agradecer a Deus todos os dias por essa vocação e esse dom. Mas ver o nosso auditório com apenas os nossos irmãos e parceiros da técnica e transformado quase que num estúdio para transmissões, dá aquela dor profunda no coração. Mas tem outras alegrias, não só com os poucos irmãos e companheiros e que estão aqui, mas também a alegria de ter o Baruch aqui comigo hoje. E eu pedi que ele orasse por nós, conosco, nos abençoasse com a sua intercessão, abençoasse a você e a sua casa. Baruch, bem-vindo, prazer ter você aqui comigo, estarmos juntos aqui na celebração. Queria te dar um abraço, mas não pode. Não pode ainda, né? Ainda. Bom domingo, meu irmão, bom domingo, minha irmã. Eu te convido a acalmar ainda mais o teu coração, fechar os teus olhos aí onde você estiver. Permitir que a tua alma se silencie para falar com Deus e para ouvir Deus falar aos nossos corações, enquanto colocamos diante dEle as palavras que enchem o nosso peito. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Eterno, é tão linda a forma como o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo. É tão precioso, Senhor, poder testemunhar e experimentar o Teu cuidado conosco. A forma como o Senhor tem sido provisão, sim, a cada novo dia. A forma como o Senhor tem sido, sim, o socorro bem presente num tempo de angústias. Ó Deus, mas nesse dia também eu não posso deixar de Te agradecer pela expressão do Teu amor por nós. Pelo sacrifício de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador na cruz do Calvário. Sim, Senhor, nós Te agradecemos por todas essas coisas, mas Te agradecemos especialmente porque a cada nova manhã, ao nos despertarmos do nosso sono, nós podemos ser lembrados pelo Teu Espírito e pela Tua palavra que o Senhor está conosco, que vamos viver juntos mais um dia e experimentar em Ti os Teus milagres e a Tua provisão, Senhor. Alcança agora, Senhor, com os Teus braços que não estão impossibilitados de abraçar. Alcança essa família que nos vê, que nos ouve. Alcance e aquece o coração desse pai. Alcance e aquece o coração desta mãe. Alcança e aquece esses filhos que têm orado e clamado por Ti e a Ti, mesmo quando os olhos humanos não podem vê-los. Lá no lugar secreto, eles se encontram com o Senhor. Podem ouvir a Tua voz e podem falar contigo, Senhor. O nosso desejo mais sincero neste dia é que a Tua voz seja claramente ouvida aqui, Senhor, nessa celebração. Transformando-nos de dentro para fora, nos enchendo de esperança e de ânimo para vivermos juntos esse novo tempo. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós oramos a Ti, Pai. Amém e amém. 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 Dedique esses instantes à sua oração, faça a sua contribuição, dê a sua oferta, seja generoso, seja generosa. E daqui a pouco eu volto para repartir com você a palavra de Deus e celebrarmos juntos a comunhão do Senhor. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu
as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for, é tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A palavra de Deus que trago para iluminar essa mesa e a nossa celebração de hoje está registrada no Evangelho de Lucas, o capítulo 24. E eu começo a ler o versículo de número 46. O Evangelho de Lucas, o capítulo 24. Eu começo a ler o verso 46. Sabe que as fotos, elas precisam de legendas. Aquele ditado, aquela máxima que diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, é verdadeiro, mas não é totalmente verdadeiro. Algumas fotografias precisam de legendas para que sejam melhor discernidas e compreendidas. Por exemplo, a fotografia das 3 cruzes no Monte do Calvário poderia sugerir para aquele que estivesse a ler o jornal vespertino de Jerusalém a morte de 3 criminosos. A menos que naquele jornal, no Diário de Jerusalém, do dia seguinte à crucificação de Jesus, estivesse ali a foto das 3 cruzes, com uma legenda escrita pelo apóstolo Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A legenda da foto traria uma outra dimensão, outro significado, e oportunizaria uma outra compreensão da imagem contemplada. A mesa do Senhor é uma fotografia que carece de legenda. E eu acredito que estes versos do Evangelho de Lucas, que na verdade são palavras de Jesus, são uma legenda que Jesus escolheria para essa fotografia. Porque Jesus diz, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Se perguntássemos a Jesus, o que significa essa mesa? Ele diria, está escrito.
Essa mesa significa que o Cristo deveria ser morto. Essa mesa significa que o Cristo deveria ressuscitar ao terceiro dia. Essa mesa significa que, em nome do Cristo ressurreto, haveria uma convocação para o arrependimento. E que, em nome do Cristo ressurreto, haveria perdão para os pecados. E um perdão para os pecados para todas as nações. Essa mesa significa que, em nome do Cristo ressurreto, a promessa feita pelo meu Pai se cumpriria. E aí nos perguntamos, qual promessa? Esta promessa registrada no livro do profeta Ezequiel, quando Deus, pela boca do seu profeta, disse: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, e tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Essa é a promessa. A promessa do Pai que se cumpre por causa da morte e da ressurreição de Jesus não é outra senão o derramamento do Espírito. E é assim que os apóstolos compreendem e discernem o dia do Pentecostes. Lembrando que Lucas, o evangelista, escreveu não apenas o Evangelho de Lucas, mas ele escreveu também o livro dos Atos dos Apóstolos. E quando você lê a Bíblia dessa maneira, é que na maneira como o nosso texto bíblico está organizado, nós temos o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois chegamos em Atos dos Apóstolos. Mas se você lesse a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, e ao final do Evangelho de Lucas, você entrasse imediatamente no livro dos Atos dos Apóstolos, se você lesse Mateus, Marcos, João, Lucas e Atos, você veria que o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos contam uma mesma história, em 2 volumes. Por isso é que Lucas começa o livro de Atos dizendo: escrevi o meu primeiro tratado, ó Teófilo, porque o livro de Atos foi escrito por Lucas, endereçado a apenas uma pessoa, Teófilo. Então Lucas diz assim: escrevi o meu primeiro tratado, Teófilo, a respeito de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. É como se ele estivesse dizendo: agora eu vou continuar a dizer para você o que Jesus está fazendo, ensinando, as obras de Jesus. E a primeira coisa que Lucas narra no livro de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 1, é justamente a renovação da palavra de Jesus a respeito da promessa de Deus, porque ele termina o livro de Lucas dizendo: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade de Jerusalém até serem revestidos do poder do alto. E Lucas, no capítulo 1 do livro de Atos, diz assim, que Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Lucas está dizendo é que a morte e a ressurreição de Jesus trazem esse derramar do Espírito Santo e o cumprimento da promessa de Deus no dia do Pentecostes. E isso é tão coerente, tão óbvio, tão límpido e cristalino no Novo Testamento e no Evangelho, que no dia do Pentecoste, em Atos capítulo 2, ao derramar do Espírito, porque o Espírito vem sobre aquelas pessoas e línguas como que de fogo pousam sobre a cabeça dos apóstolos e eles começam a falar
e todos os circunstantes de Jerusalém que estavam ali reunidos para a festa do Pentecoste, porque você sabe que Israel cultivava e praticava anualmente 3 grandes festas: a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes e a festa dos Tabernáculos. A tradição cristã ficou apenas com 2, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Então ali, naquele dia em Jerusalém, pessoas vindas de todos os lugares afluíam então a Jerusalém para a celebração da festa do Pentecostes. E nesse dia do Pentecostes, isto é, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo foi derramado, línguas de fogo pousaram sobre a cabeça dos apóstolos e eles falaram. E todos entenderam no seu próprio idioma. Todos entenderam no seu próprio idioma. E isto é muito extraordinário, porque o Pentecostes é o contraponto do Novo Testamento a Babel do Velho Testamento. O Pentecostes é a resposta de Deus a Babel no Velho Testamento. E o que é Babel? A Torre de Babel. A Torre de Babel não é outra coisa senão a fuga do juízo de Deus, a pretensão humana. Toda a simbologia de Babel traz isso. Babel é a fuga do juízo de Deus e a pretensão humana de não apenas fugir do juízo de Deus, mas de construir um mundo à sua imagem e semelhança. Isto é, a imagem e semelhança da humanidade. Se não observe que o Gênesis conta que Deus olha a iniquidade sobre a terra e julga. E o faz através do dilúvio. Bom, vire algumas páginas e você encontra o pessoal construindo uma torre para chegar no céu. Eu não sei se é um raciocínio muito simples, mas eu acho que o pessoal que passou por uma enchente quer morar em andar alto. É mais ou menos assim, se chover de novo, a gente vai subindo. Mas não é apenas uma fuga do juízo de Deus, mas é uma construção humana para chegar na morada do Altíssimo, na habitação do Altíssimo, para chegar ao céu, para tomar nas mãos o poder dos deuses, para tomar nas mãos o poder do céu, para ocupar um trono nos lugares celestiais. É um símbolo de pretensão humana. Inclusive no livro do Gênesis, no capítulo 11, se diz que aquela geração que construiu a Torre de Babel queria fazer grande o seu próprio nome. Então Deus interfere, promovendo a confusão das línguas. E ali Babel se torna um símbolo de desagregação, um símbolo de fragmentação, um símbolo de dispersão, o oposto da unidade. Não é uma diversidade como riqueza de diferenciação apenas. Porque você sabe que na Bíblia Sagrada a diversidade, a pluralidade manifestam a beleza de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 3, versículo 10, que a igreja de Jesus é um testemunho, é uma expressão da multiforme graça e sabedoria de Deus. Então, a diversidade, a riqueza plural do universo criado, inclusive a diversidade humana, expressa uma multiforme graça e a beleza toda abrangente de Deus. Mas em Babel, esta diversidade de línguas, ela é sinônimo não de beleza, de pluralidade harmônica. Em Babel, a diversidade de línguas e a confusão das línguas é sinônimo e símbolo de conflito. É sinônimo e símbolo de hostilidade. É sinônimo e símbolo de competição, não é de cooperação.
A cooperação faria positivo e bem-sucedido o projeto de construir a torre. A fragmentação, a confusão, a competição, a hostilidade, a briga de todos contra todos, os desentendimentos, os mal-entendidos. Eu digo uma coisa e você não entende. Eu digo uma coisa e você entende outra. Eu digo uma coisa e você responde. Eu digo assim, não, não foi isso que eu disse. E você diz assim, não, foi sim. E nós não nos entendemos mais. Então nós nos distanciamos, nós nos separamos. E à medida em que eu digo e você não entende, você se sente talvez ofendido, agredido, agredida pelo que eu falo, e à medida que você responde, e eu digo, não, não foi isso que eu disse, você está colocando palavras na minha boca, isso vai acirrando os nossos ânimos, e daqui a pouco nós estamos com raiva um do outro, e daqui a pouco nós estamos nos agredindo um ao outro, e daqui a pouco nós estamos mais distantes uns dos outros e um do outro, porque a palavra que deveria ser construtora de comunhão se torna instrumento de morte, se torna instrumento de cisão, instrumento de separação, instrumento de segregação, instrumento de subjugação, porque quem pode mais chora menos, quem grita mais alto e tem potência subjuga o diverso. Então Babel é um símbolo de uma prepotência humana, que longe do paraíso quer construir um mundo todo seu e tomar nas mãos o poder divino para agir na terra como se fosse dono ou dona desse poder. Babel é quase que um segundo Gênesis 3. Babel é praticamente uma segunda narrativa do que a teologia chama da queda, do rompimento da criatura com o Criador, da pretensão da criatura ser igual a Deus, da pretensão da criatura ocupar o lugar de Deus, da pretensão da criatura ser Deus para si mesma, ou ser afirmar-se a si mesma como divindade. Mas então chegamos ao Pentecoste. E ali no Pentecoste, o sonho de Deus de ter a família humana como uma só, se realiza e se concretiza no derramar do Espírito. A promessa de Deus é feita não apenas pela boca do profeta Ezequiel, que eu acabei de ler, darei a você um novo coração, vou tirar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne, e vou colocar em você o meu Espírito. Mas essa promessa, ela está presente na tradição de Israel desde o dia seguinte de Babel. Porque se Gênesis capítulo 11 conta a história de Babel, Gênesis capítulo 12 começa com o chamamento de Abraão. Quando Deus diz, eu vou fazer de você uma grande nação, e eu vou abençoar você, e vou abençoar a sua descendência. E em você e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aí está a promessa. Se em Babel houve a dispersão, o sonho de Deus sempre foi a comunhão e trazer de volta todas as nações, para que todas as nações se tornem um só coração, uma só alma, guiada por um só entendimento, guiada por um só espírito. O sonho de Deus sempre foi a unidade. E aí você lê Gálatas capítulo 3, você tem que ler Gálatas capítulo 3. Não é possível que você diga, eu sou cristão. Não é possível que você diga que crê no Evangelho. Não é possível que você pegue hoje comigo, daqui a pouco, esse pão e esse cálice, e você não entenda Gálatas capítulo 3. Especialmente ali, os versículos de 12 a 14, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, para que na sua morte, a promessa de Deus chegasse até você e a mim.
E qual foi a promessa de Deus? Abençoar todas as famílias da terra e congregar todas as famílias da terra numa só unidade, numa só fraternidade universal. E derramar sobre todas as famílias da terra o seu Espírito. E Paulo diz isso muito claramente em Gálatas 3, que a promessa de Deus, que Deus fez a Abraão, não foi outra senão a promessa de derramar o seu Espírito, porque no dia em que o Espírito de Deus é derramado e abençoa todas as famílias da terra, na linguagem do profeta Joel e na linguagem do apóstolo Pedro no dia do Pentecoste, quando o Espírito é derramado sobre toda a carne, homens e mulheres, velhos e crianças, judeus e gentios, livres e servos, que têm sonhos, visões e que profetizam, movidos pelo Espírito Santo, o Espírito sobre toda a carne. Aí então a unidade, aí então o sonho de Deus se realiza. Essa celebração desta manhã, esta é a celebração desta manhã com o pão, com o cálice, com o sangue de Jesus, e eu convido você a se juntar aqui para celebrarmos isso. No mundo de fragmentação e de hostilidade, de segregação, celebrarmos que em Cristo Jesus há perdão para os nossos pecados. Que essa mesa nos convida, nos convoca, nos interpela ao arrependimento para recebermos o perdão dos nossos pecados. Que essa mesa nos lembra que por causa da morte e da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós, é derramado sobre toda a carne, para que vivamos a unidade, para que eu fale e você entenda. Que milagre extraordinário é esse do Pentecoste? O Pentecostes é um milagre do dom de línguas, de falar em outros idiomas, ou é um milagre do dom de ouvido? Em que cada um entende no seu próprio idioma. Será possível sonharmos com um mundo em que nós sejamos capazes de nos entendermos, de encontrarmos os caminhos de nossas reconciliações? Será possível? Não é outra utopia da fé cristã. Não é outra utopia da fé cristã. Não é outro sonho da fé cristã. Não é apenas a nossa reconciliação com Deus, mas também a nossa reconciliação como família humana. Porque quando a Bíblia fala de pecado, é pecado contra Deus, mas eu queria dizer para você uma coisa. A maneira como nós pecamos contra Deus é pecando uns contra os outros. Eu não posso ferir Deus, mas eu posso ferir a imagem e a semelhança de Deus que é você. Eu não posso causar danos em Deus, mas eu posso causar danos na imagem e na semelhança de Deus que é você. Quando Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, lembre-se, ele tinha nas mãos uma moeda, e nessa moeda tinha a imagem de César. E ele está dizendo, dê a moeda a César, mas aquilo que carrega a imagem de Deus pertence a Deus, e não pode ser violentado, aviltado, não pode ser violentamente tratado, agredido, desprezado, porque pertence a Deus. Aquilo que carrega a imagem e a semelhança de Deus deve ser devolvido a Deus, deve ser cuidado e deve ser tratado como quem cuida do próprio Deus. Por isso, bem-vindo, bem-vinda à mesa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nesse tempo de conflitividade praticamente universal, nesse tempo de hostilidades e de violências e de agressões, a mesa de Jesus nos convida ao arrependimento, ao perdão, à reconciliação e à unidade. Num tempo de violência, de hostilidade, num tempo de agressões à vida humana, a mesa de Jesus Cristo nos convida ao arrependimento, ao perdão, à reconciliação e à unidade. Eu convido você a celebrar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo neste memorial à sua morte, à sua ressurreição e ao derramar do seu Espírito, num ato solene contra o racismo. Convido você hoje a se aproximar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, colocando-se em pé e somando a sua voz, o seu coração, o seu compromisso com todos aqueles que hoje se postam para dizer basta ao racismo. Há muitos pecados na nossa sociedade, mas nos últimos dias, e especialmente nessa semana, o mundo está clamando e gritando junto com os nossos irmãos negros e negras, que as vidas negras importam. Black Lives Matter, as vidas negras importam. E nós precisamos nos posicionar e dizer sim, as vidas negras importam. E eu convido você e Babi a se colocar em pé e dizer as vidas negras importam. Chega e basta de racismo. Para superarmos o racismo, nós precisamos admitir o racismo. Nós precisamos confessar o racismo. Nós precisamos desenvolver políticas afirmativas contra o racismo. O Evangelho é pregado como convocação ao arrependimento, para perdão de pecados. Para que no arrependimento e no perdão de pecados haja reconciliação e a família humana viva sob a unidade do Espírito Santo de Deus. Mas começa com arrependimento. E Jesus disse: vocês fiquem em Jerusalém e aguardem o derramar do Espírito Santo, para que, começando em Jerusalém, vocês anunciem a morte, a ressurreição do Cristo, para perdão de pecados e para que a promessa de Deus se estenda sobre toda a carne. Não é exagerado dizer que se nós como igreja, como comunidade, quisermos nos postar em pé contra o racismo, somos chamados também ao arrependimento. Começando em Jerusalém, começando na nossa vida comunitária, começando em casa. A igreja de Jesus só tem autoridade para pregar aquilo que vive, porque quando não vive, a sua pregação é palavra vazia. Então somos chamados a viver o que pregamos para termos autoridade de pregar o que vivemos. Então a superação do racismo começa em casa. A negação do racismo é um ato racista.
a negação do racismo é um ato racista. Porque evidencia a nossa insensibilidade para com a dor e o sofrimento dos nossos irmãos negros e negras. Negar a dor e o sofrimento é negar uma identidade, é negar uma história, é negar a legitimidade de um povo. E nós queremos ser, sim, uma igreja sem racismo. Mas queremos mais do que isso, nós queremos ser, sim, uma igreja anti-racismo. Não apenas na nossa fala, não apenas no nosso protesto, não apenas na nossa hashtag. Nós queremos ser, sim, uma comunidade onde existe o constante apelo ao arrependimento, para perdão, reconciliação e vida de unidade. É com esse espírito, com esse coração, que eu convido você hoje a se aproximar dessa mesa. A legenda da mesa está posta. No corpo partido de Cristo, na sua morte, a invasão da morte, para que Cristo, vencendo a morte, nos traga consigo a vida. Se a morte implica o partir do corpo de Cristo, a ressurreição implica o corpo vivo de Cristo, a comunhão de toda raça, tribo, língua e nação. Então nós precisamos nos arrepender do partir do corpo para recebermos o perdão dos nossos pecados e vivermos a unidade da nova aliança no sangue de Jesus. É com esse espírito que eu convido você a tomar nas suas mãos o pão, o corpo partido de Cristo, e participar comigo, e participarmos todos juntos do corpo de Cristo. Tendo nas mãos o pão, Jesus deu graças, e assim nos ensinou a fazê-lo. E eu convido você a orar comigo. Obrigado, Senhor, porque Cristo Jesus viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, e no seu corpo partido, levou consigo o nosso pecado e a nossa culpa, e no seu corpo ressurreto, nos trouxe consigo a vida. Obrigado, porque no corpo partido de Cristo e no corpo ressurreto de Cristo, encontramos o perdão para o nosso pecado, que confessamos diante do Senhor. E encontramos acesso à reconciliação e à unidade. E oramos que a cruz de Cristo seja poderosa para invadir as nossas mortes, e que o túmulo vazio seja definitivo para produzir em nós, em nosso mundo, a ressurreição. Pedimos-te que no corpo de Cristo, morto e ressurreto, vivamos com um coração de carne, cheio do Teu Espírito Santo, para que sejamos nós um sinal
do teu sonho de unidade para toda a família humana. Te pedimos o perdão pela nossa história de escravidão, de racismo, de segregação racial, de racismo impregnado nas nossas relações sociais, nas nossas igrejas e comunidades. E te pedimos que o poder da cruz e da ressurreição nos levante como sinal de vida, de comunhão e de unidade, para que o teu reino seja sinalizado, para que a tua igreja seja edificada, e para a glória do teu santo e bendito nome. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Comamos juntos. Quando Jesus tomou o cálice, Ele afirmou que no seu sangue, Deus celebrava com você e comigo uma nova aliança. E prometeu que um dia nós estaríamos todos juntos. Pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. À mesa, no reino de Deus consumado. E nós ansiamos, esperamos por esse dia. E oramos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A nossa oração Maranata quer dizer exatamente isso. Vem, Jesus. Vem, Jesus. E na tradição da igreja, Maranata é uma oração pela segunda vinda de Cristo. Pela consumação escatológica do reino de Deus. Mas não só isso. Nós podemos orar Maranata. Vem, Jesus. Hoje, agora. Numa outra expressão de dizer: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós podemos viver um Maranata hoje e dizer: vem, Jesus, vem nos reconciliar, vem nos trazer a mesma mesa, vem nos dar uma mesma voz, vem nos dar um mesmo coração, vem fazer de nós uma só família. E é assim que eu quero convidar você a orar Maranata comigo hoje. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem fazer a tua vontade assim na terra como é feita no céu. Que no teu sangue, o sangue da nova aliança, possamos viver a nossa nova aliança. A partir dessa mesa, espalhar pelo mundo um sinal vivo do reino de Deus. Repita comigo, em voz alta ou no seu coração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Bebamos juntos do sangue de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a comunhão, a unidade, a reconciliação do Espírito Santo, seja com você, sobre você, sua casa, sua família, e se espalhe para toda a família humana. Amém. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos, confiarmos no Senhor. Oh Deus, Tu és a força que traz a esperança. Sim, Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Oh, oh, oh Deus, Tu és a força que traz. Sim, Tu és, Senhor, Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta no Senhor e cobre-nos com tuas asas. Oh, 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 oh. Aí na tua casa você pode celebrar o Senhor conosco, com as palmas. Que a tua semana seja abençoada. Essa celebração se encerra
Mas o culto não termina em nossas vidas. Que em todos os dias você continue glorificando e exaltando o nome do Senhor. Valeu! Boa semana a todos.